A notícia começou a circular discretamente, mas rapidamente se transformou em um terremoto geopolítico. Alemanha e Itália decidiram exigir oficialmente a devolução de parte significativa de suas reservas de ouro mantidas sob custódia nos Estados Unidos. Por décadas, esse ouro foi guardado em cofres do Federal Reserve, como parte de um acordo de confiança entre aliados. O rompimento dessa prática levanta uma questão crucial. Estaria o mundo presenciando o fim da confiança global entre nações ocidentais? A decisão foi tomada após meses de reuniões internas e discussões sobre soberania financeira. Segundo fontes, líderes alemães e italianos consideram que manter grandes quantidades de ouro fora de seus territórios é um risco diante das incertezas econômicas e da crescente instabilidade política mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, foram pegos de surpresa. Embora devoluções pontuais de reservas já tenham acontecido no passado, um pedido simultâneo de duas potências europeias é um sinal que muitos analistas interpretam como um movimento coordenado. A justificativa oficial é a busca por maior controle sobre ativos estratégicos, mas bastidores indicam algo maior: desconfiança em relação à política monetária americana, a volatilidade do dólar e as medidas unilaterais aplicadas nos últimos anos. Mercados reagiram com nervosismo. O preço do ouro disparou, enquanto moedas emergentes oscilaram diante do temor de uma crise de confiança mais ampla. Especialistas afirmam que este pode ser um divisor de águas semelhante ao colapso do padrão ouro no século XX. Para a população comum, pode parecer um detalhe distante, mas o impacto pode ser sentido em taxas de juros, comércio internacional e até no preço dos alimentos. A pergunta que ecoa agora é: se até aliados históricos desconfiam, que cenário se desenha para a economia mundial? Capítulo 2. O anúncio oficial foi feito em uma coletiva conjunta em Berlim, com a presença do ministro das Finanças alemão e de representantes do Banco Central. O tom foi firme. É hora de reforçar nossa soberania financeira. A repatriação do ouro é uma decisão estratégica para proteger os interesses do nosso povo. Poucas horas depois, Roma emitiu uma nota similar, destacando que o Banco da Itália também iniciaria imediatamente os trâmites para trazer de volta seu ouro armazenado no exterior. A reação de Washington foi de aparente tranquilidade, com porta-vozes do Federal Reserve afirmando que os cofres americanos continuam sendo os mais seguros do mundo. No entanto, nos bastidores, diplomatas relataram um clima de desconforto. Essa atitude de Alemanha e Itália não surge no vácuo. Há anos cresce o debate sobre a dependência europeia de ativos guardados nos Ibericinaiua e sobre a vulnerabilidade a sanções e congelamentos unilaterais, como os aplicados contra países considerados adversários de Washington. Para muitos analistas, o gesto tem um forte simbolismo, quase um recado velado. A confiança cega nas políticas americanas está se desgastando. Mercados de capitais reagiram instantaneamente. O ouro atingiu seu maior valor em mais de uma década. Investidores correram para ativos considerados seguros e moedas como o euro e o dólar sofreram uma volatilidade inesperada. O gesto de dois aliados históricos pode inspirar outros países a reavaliar suas reservas. França, Espanha e até Japão começaram a aparecer em análises como possíveis próximos passos de uma onda global de repatriação. Para os Estados Unidos, o desafio não é apenas logístico. Afinal, devolver toneladas de ouro exige planejamento minucioso, mas principalmente político. O gesto levanta uma pergunta sensível. Será que o sistema financeiro internacional liderado por Washington está começando a perder legitimidade? Capítulo 3. A história do ouro europeu depositado nos Estados Unidos remonta à Segunda Guerra Mundial e à Guerra Fria, quando a Europa devastada precisava de segurança para seus ativos. Os cofres do Federal Reserve, localizados em Nova York, foram considerados impenetráveis, símbolo de uma aliança sólida. Ao longo das décadas, a prática se tornou comum. Países europeus mantinham bilhões em barras de ouro nos Ilhakiniwa, garantindo liquidez e segurança em caso de crises. Essa confiança, porém, começou a se abalar após a crise financeira de 2008 e as sucessivas medidas unilaterais do governo americano, incluindo sanções financeiras aplicadas contra diferentes nações. A Alemanha já havia iniciado repatriações em 2013, mas em ritmo lento e discreto.
O que torna a decisão atual tão impactante é a sincronia com a Itália, um país com profundas relações comerciais com os Israel. Esse movimento coordenado sinaliza um reposicionamento estratégico europeu. Economistas alertam que a repatriação não é apenas um ato simbólico, mas pode afetar fluxos de capitais internacionais, já que representa uma queda de confiança no dólar como reserva de valor absoluta. Alguns chegam a comparar a situação ao início do fim do padrão ouro nos anos 1970, quando os primos Centua abandonaram a conversão direta do dólar. A diferença é que agora o movimento parte de aliados, não de rivais. Além disso, existe um elemento psicológico poderoso. Se Alemanha e Itália, países considerados pilares da economia europeia, não confiam totalmente em deixar seu ouro no Centua, por que outros deveriam? Esse tipo de questionamento pode provocar um efeito dominó que abala o sistema financeiro global, forçando governos e bancos centrais a reconsiderar suas estratégias de proteção. O impacto ainda está em desenvolvimento, mas já está claro que o mundo financeiro entrou em uma nova fase de incerteza. Capítulo 4. Em Washington, a Casa Branca convocou uma reunião de emergência com representantes do Tesouro, do Federal Reserve e do Departamento de Estado. Embora oficialmente todos afirmem que as relações permanecem sólidas, fontes internas admitiram preocupação com o precedente que pode ser criado. O problema não é devolver o ouro, é o que isso simboliza, afirmou um assessor sob condição de anonimato. A narrativa de confiança mútua, construída ao longo de décadas, está sendo desafiada por países que tradicionalmente compunham a espinha dorsal do bloco ocidental. Paralelamente, analistas apontam que fatores geopolíticos também influenciaram a decisão. A crescente autonomia estratégica da União Europeia, as tensões comerciais internacionais e a ascensão de novos polos de poder econômico, como China e Índia. Para a Alemanha, manter seu ouro em território nacional significa reduzir a dependência de um sistema financeiro que pode ser usado como instrumento de pressão política. Já a Itália busca reforçar sua posição econômica interna diante de desafios fiscais. Essa movimentação ganhou destaque em jornais do mundo inteiro, gerando debates acalorados em programas econômicos e políticos. Especialistas questionam se este é um prenúncio de um realinhamento global, onde cada nação busca reforçar sua soberania monetária. Nas redes sociais, opiniões se dividem. Enquanto alguns celebram a independência financeira, outros alertam para possíveis desdobramentos perigosos, como uma fuga em massa de reservas, capaz de desestabilizar mercados e provocar crises. Capítulo 5. Os mercados internacionais reagiram com volatilidade intensa. O ouro atingiu recordes históricos, superando barreiras psicológicas que não eram rompidas há anos. Investidores correram para ativos considerados mais seguros, como o franco suíço e títulos de curto prazo, enquanto moedas emergentes sofreram com a fuga de capital. As bolsas europeias tiveram quedas iniciais, mas se estabilizaram após comunicados de que a repatriação seria gradual, evitando impactos logísticos abruptos. Ainda assim, pairava uma sensação de incerteza generalizada. Se dois países centrais da União Europeia optaram por uma postura de desconfiança em relação ao sistema financeiro americano, quem seria o próximo? França e Espanha começaram a enfrentar pressão interna, com políticos questionando se suas reservas também deveriam ser trazidas de volta. Até o Japão, um dos maiores aliados dos Estados Unidos, foi citado em análises como potencial candidato a rever suas estratégias. Os IKEA, por sua vez, insistem na narrativa de estabilidade, mas economistas alertam que cada barra de ouro retirada representa uma perda simbólica de credibilidade. A confiança global, elemento intangível e fundamental da economia moderna, parecia abalada. A dúvida não é apenas sobre ouro físico, mas sobre o sistema monetário como um todo. Até que ponto o dólar continuará sendo o centro absoluto das reservas mundiais? Essa pergunta, que por anos esteve restrita a debates acadêmicos, agora ganha força política, econômica e social. Capítulo 6. Em Berlim, autoridades explicaram que a decisão não era um ataque direto aos Estados Unidos, mas uma medida de precaução estratégica. Segundo o Bundesbank, aproximadamente metade do ouro alemão estava armazenada fora do país, principalmente nos Equimoa e no Reino Unido. A meta agora é ter pelo menos 85% das reservas em território nacional nos próximos anos. Nossa economia precisa
precisa de segurança total em tempos de incerteza global, afirmou um porta-voz. Em Roma, o discurso foi parecido. Não é desconfiança em relação a um país específico, mas uma política de soberania monetária e independência estratégica, declarou o Banco da Itália. Apesar do tom conciliador, diplomatas americanos não esconderam incômodo. Um deles disse, anonimamente, que essas decisões passam uma mensagem negativa ao mercado e aos cidadãos, que os SMAero não são um guardião confiável. Especialistas destacam que, mesmo sendo um processo logístico complexo, transportar toneladas de ouro exige segurança, planejamento e custos elevados. A mensagem simbólica é mais poderosa do que o ato em si. Nas redes sociais, expressões como fim da confiança global e corrida pelo ouro ficaram entre as mais comentadas. Cidadãos comuns começaram a se perguntar sobre a solidez de suas próprias economias, aumentando a procura por informações sobre investimentos em ouro e outros ativos de segurança. Capítulo 7. O efeito cascata foi imediato. Bancos centrais de países emergentes iniciaram consultas internas sobre suas próprias reservas. No Brasil, na África do Sul e até em nações do Sudeste Asiático, ministros das finanças solicitaram relatórios sobre a exposição de seus ativos internacionais. Para analistas de mercado, isso evidencia um fenômeno crescente, a fragmentação do sistema financeiro global. O dólar, que por décadas reinou soberano como principal moeda de reserva, enfrenta agora uma concorrência mais robusta, com o euro, o yuan e até moedas digitais nacionais ganhando espaço. A Alemanha, maior economia da Europa, e a Itália, detentora de uma das maiores reservas de ouro do continente, tomaram uma atitude que encoraja outros a seguir o mesmo caminho. Para muitos governos, deixar o ouro em território americano é prático, mas se tornou politicamente impopular, principalmente depois de decisões unilaterais do Zilebiua, envolvendo congelamento de ativos de países sancionados. Não é apenas economia, é política e geopolítica, disse um professor de Relações Internacionais em entrevista. Essa mudança de mentalidade pode acelerar um processo de descentralização financeira que até pouco tempo atrás parecia improvável. O que antes era tratado como teoria conspiratória, países retirando ouro por medo de pressões externas, agora é manchete oficial em grandes jornais. Capítulo 8. Os Estados Unidos, tentando conter a narrativa de crise de confiança, intensificaram esforços diplomáticos. O secretário do Tesouro visitou Berlim e Roma, buscando garantir que a relação financeira continuasse sólida. Em coletiva, disse: respeitamos a decisão soberana de cada país, mas reiteramos que nossos cofres continuam entre os mais seguros e confiáveis do mundo. Apesar disso, analistas notaram uma mudança no tom. Antes, os ECUA tratavam repatriações como eventos pontuais. Agora, enfrentam uma tendência coordenada. Dentro do Congresso americano, surgiram questionamentos sobre o impacto simbólico dessa perda de confiança. Alguns parlamentares argumentaram que os ICU-ITIWA precisam rever políticas externas que possam ter gerado a percepção de risco entre aliados. Um relatório preliminar apontou que a crescente utilização de sanções financeiras, embora eficaz contra adversários, provocou insegurança mesmo em países aliados. Essa percepção é vista como uma das razões pelas quais Alemanha e Itália tomaram a decisão agora. Em resumo, a discussão sobre ouro transcendeu o aspecto técnico e entrou definitivamente no campo da diplomacia e da imagem internacional dos Estados Unidos. Capítulo 9. Enquanto isso, o ouro físico começou a ser movimentado. Comboios militares escoltaram carregamentos em aeroportos europeus, imagens que viralizaram nas redes sociais e deram uma dimensão cinematográfica ao episódio. Parece coisa de filme, escreveu um usuário no Twitter ao compartilhar um vídeo de um avião cargueiro sendo carregado com barras douradas. A logística foi cuidadosamente planejada. Cada etapa envolveu protocolos de segurança de alto nível, desde a saída dos cofres do Federal Reserve até a chegada aos depósitos nacionais. Autoridades ressaltaram que o transporte seria realizado em etapas, para evitar riscos. A cena de barras douradas sendo devolvidas mexeu com o imaginário popular, reforçando a sensação de que algo profundo estava mudando no cenário internacional. A imagem simbólica de países trazendo seu ouro de volta foi usada por políticos de diferentes espectros
ideológicos como prova da necessidade de independência financeira. Para muitos cidadãos, antes indiferentes a temas monetários, a discussão sobre reservas de ouro ganhou relevância no dia a dia. Corretoras relataram aumento de buscas por investimentos em metais preciosos e houve alta imediata no preço de moedas de ouro físicas em vários mercados locais. Capítulo 10. Em Bruxelas, líderes da União Europeia foram questionados sobre uma possível política conjunta de repatriação. Embora oficialmente neguem, fontes internas indicam que o assunto começou a ser discutido informalmente. A possibilidade de criar um padrão europeu de soberania monetária passou a circular em think tanks e gabinetes de análise. Caso isso avance, pode representar uma mudança estrutural no relacionamento financeiro com os Estados Unidos. Para o bloco europeu, manter reservas em território próprio é visto como um passo lógico diante de um cenário internacional cada vez mais competitivo. Mas isso também levanta dúvidas. Uma Europa menos dependente dos EUMS fortaleceria ou enfraqueceria a aliança histórica entre os dois lados do Atlântico. Especialistas dizem que a resposta dependerá de como os EURS reagirem a longo prazo. Se adotarem uma postura cooperativa, pode haver apenas uma reacomodação natural. Mas, se enxergarem a medida como hostilidade, pode surgir uma divisão inédita dentro da OTAN e de outros organismos multilaterais. Capítulo 11. A mídia internacional tratou o assunto como um marco histórico. Manchetes falavam em fim da era da confiança irrestrita e novo capítulo da geopolítica monetária. Programas de televisão receberam economistas, historiadores e até ex-funcionários do Federal Reserve para debater as consequências. Um ponto recorrente foi o risco de um efeito dominó. Quanto mais países retirarem ouro, maior será a percepção de insegurança, o que pode acelerar o processo. Outro aspecto debatido foi o impacto psicológico nos cidadãos. Se governos não confiam plenamente nos CTS, como esperar que investidores ou consumidores confiem sem reservas? Essa perda de credibilidade pode influenciar diretamente taxas de juros, câmbio e até políticas de comércio exterior. Alguns analistas chegaram a comparar o momento atual com o colapso do sistema de Bretton Woods nos anos 70, quando a conversibilidade do dólar em ouro foi suspensa, alterando toda a dinâmica mundial. Agora, porém, o cenário é diferente. Não se trata de uma decisão unilateral dos EUA, mas de uma reação de países que, até ontem, eram vistos como seus parceiros mais próximos. Capítulo 12. Os governos de Alemanha e Itália buscaram acalmar os mercados internos, enfatizando que a repatriação era um movimento preventivo e estratégico, sem caráter de ruptura diplomática. Essa narrativa foi bem recebida pela população, que passou a ver o ouro como uma espécie de seguro nacional contra crises externas. Pesquisas de opinião mostraram amplo apoio popular, com mais de 70% dos entrevistados aprovando a medida. No entanto, opositores políticos acusaram os governos de alimentar desconfiança desnecessária e de colocar em risco relações históricas. Estamos criando uma crise onde não havia, disse um parlamentar italiano. Já na Alemanha, setores mais conservadores enxergaram a decisão como um passo correto e tardio. O debate se polarizou rapidamente, com reflexos até em campanhas regionais. Apesar das divergências, uma coisa ficou clara. A discussão sobre reservas monetárias deixou de ser assunto técnico e se tornou um tema político e popular. Isso, segundo analistas, pode inspirar ainda mais países a fazer movimentos semelhantes, não apenas por questões financeiras, mas também para agradar suas próprias bases eleitorais. Capítulo 13. Países emergentes acompanharam atentamente o movimento europeu. Na América Latina, governos começaram a debater estratégias de soberania monetária, incluindo a possibilidade de aumentar reservas em ouro físico localmente. Se a Alemanha e a Itália não confiam plenamente em ativos externos, por que nós deveríamos? Questionou um economista brasileiro em entrevista. Isso trouxe à tona uma discussão antiga sobre dependência do dólar e vulnerabilidade de economias periféricas a sanções ou choques globais. A mudança de mentalidade pode ser um marco para uma nova ordem econômica, onde cada nação busca fortalecer seus próprios mecanismos de proteção. Paralelamente, surgiram também rumores sobre acordos bilaterais de ouro entre países emergentes, criando redes de troca independentes dos INOS e EUAR. Se concretizados, esses movimentos podem remodelar de forma drástica o comércio internacional, reduzindo ainda mais a centralidade americana. Capítulo 14. No Oriente Médio, países produtores de petróleo avaliaram o impacto do movimento europeu em seus
seus próprios acordos financeiros. Alguns deles já vêm reduzindo a dependência do dólar, aceitando outras moedas em transações energéticas. A decisão de Alemanha e Itália foi vista como mais um sinal de que o mundo está caminhando para uma multipolaridade econômica. O dólar não vai deixar de ser relevante amanhã, mas perdeu a aura de invencibilidade, comentou um analista de energia. Para investidores privados da região, a mensagem foi clara: diversificação é essencial. Corretoras reportaram um aumento expressivo na compra de ouro físico, assim como de ativos lastreados em metais preciosos. A busca por alternativas à hegemonia americana ganhou fôlego, reforçando um movimento que vinha crescendo desde a crise financeira de 2008, mas que agora parece ter atingido um ponto de aceleração. Capítulo 15. A China e a Rússia, rivais estratégicos do Zinariao, reagiram de forma previsível. Celebraram publicamente a decisão europeia. A imprensa estatal chinesa publicou editoriais dizendo que o mundo desperta para a importância da soberania financeira, enquanto autoridades russas declararam que a dependência excessiva de um único sistema financeiro é perigosa. Esse apoio simbólico reforçou a percepção de que a geopolítica monetária está passando por uma transformação profunda. Washington, por sua vez, criticou o uso político do episódio por parte de seus adversários, mas não conseguiu impedir que a narrativa ganhasse força. Nas redes sociais, hashtags relacionadas à liberdade financeira se tornaram virais, impulsionando debates até entre pessoas que normalmente não acompanham economia internacional. Capítulo 16. Economistas alertam que, embora o impacto imediato seja mais simbólico do que prático, os efeitos de longo prazo podem ser significativos. A confiança é um elemento fundamental nos sistemas financeiros e, uma vez abalada, é difícil reconstruí-la. Países que antes mantinham suas reservas sem questionar, agora avaliam alternativas, e isso pode resultar em mudanças de fluxos de capitais e até de modelos de comércio. O simples fato de se cogitar um mundo com reservas descentralizadas já altera expectativas de mercado. Além disso, existe um componente emocional. Cidadãos passam a desconfiar de sistemas que antes consideravam inabaláveis, influenciando decisões de consumo e investimento. Capítulo 17. Organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, foram questionados sobre possíveis implicações. Embora adotem uma postura neutra, economistas ligados a essas instituições reconhecem que a estabilidade global depende em grande parte de confiança mútua. Se essa confiança se fragmentar, pode haver um aumento de tensões comerciais, financeiras e até diplomáticas. A repatriação de ouro, embora técnica, se tornou um símbolo de algo maior, o fim de uma era de confiança automática entre aliados. Capítulo 18. Nos Estados Unidos, o debate interno ganhou força. Parlamentares discutem se políticas externas agressivas e sanções econômicas em excesso estão corroendo a confiança de parceiros históricos. Um relatório preliminar do Congresso apontou que a percepção de risco político associado aos ativos americanos aumentou mesmo entre aliados. Isso provocou um movimento de autocrítica em parte da elite política e econômica, algo raro em Washington. Alguns analistas defendem que os Zinariao devem adotar uma postura mais cooperativa e previsível, enquanto outros argumentam que a repatriação de ouro é um fenômeno temporário sem impacto estrutural. Capítulo 19. Com a devolução do ouro praticamente concluída, Alemanha e Itália reforçaram que não pretendem romper laços econômicos com os Estados Unidos, mas que desejam relações baseadas em mais equilíbrio e autonomia. Essa declaração ajudou a acalmar mercados, mas não eliminou a sensação de que uma barreira simbólica foi quebrada. A confiança, uma vez abalada, não se recupera facilmente, e isso pode moldar relações econômicas por anos. Capítulo 20. No fim, o episódio entrou para a história como um divisor de águas. A decisão de Alemanha e Itália expôs fissuras no sistema financeiro global e alimentou debates sobre soberania, multipolaridade e o futuro do dólar. Seja qual for o desfecho a longo prazo, uma mensagem ficou clara. Até os aliados mais próximos agora querem ter seu ouro por perto, sinalizando que a era da confiança irrestrita pode estar chegando ao fim.